Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui, tratando-se da vida espiritual, essa série de vídeos falando do homem natural, o homem carnal, e do homem espiritual, o homem novo nascido em Cristo Jesus. E já tem uma série de vídeos aí que já foi postado. Então, quem não assistiu, procura lá assistir do primeiro, que você vai ter a sequência. Já falamos de várias coisas que é uma sequência, e agora nós estamos falando da vida que leva o homem novo nascido, o homem espiritual, que é uma vida de santidade, de fé, de justiça, de amor. Essas quatro coisas estão entrelaçadas, que não pode estar separada uma da outra, porque não tem como a pessoa dizer que tem fé se não tem amor, se não é justo, se não é santo, e todas essas coisas estão ligadas, não tem jeito de ser uma sem ser a outra. E o novo nascido, o homem espiritual, ele é uma pessoa de fé, uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, porque ele tem o Espírito de Cristo habitando nele, ele é uma mesma pessoa no Cristo, e o Espírito Santo o ajuda em tudo. Então, às vezes, todas as vezes que nós tentamos cometer um erro, o Espírito Santo fala conosco, ele nos chama a atenção para que nós não desviamos do caminho do Senhor. Isso é fato, quem tem o Espírito Santo de Deus conhece, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o Espírito Santo não deixou eu fazer uma besteira na minha vida, porque Ele é comigo. E eu não só creio, como sou um novo nascido, uma pessoa espiritual, porque eu creio. Por isso o Senhor me trouxe para trazer essa série de vídeos para vocês. Na verdade, o Senhor me fez a boca dele, sou profeta de Deus, a boca dele, e ele me deu a ordenança de pregar a palavra dele, os juízes dele, levar seu amor ao mundo todo, e eu não tenho dúvida que isso será cumprido na minha vida, porque é aquele que pode todas as coisas, que me escolheu, me separou para cumprir o plano dele na nossa vida. Nós temos essa aliança, esse contrato, essa aliança que eu tenho com o Senhor, e a minha vida não pertence mais a mim, mas ao Senhor. Mas eu não sou esse profeta. Se alguém está pensando que eu sou esse profeta aí de dar chave de carro, de dar chave de apartamento, isso não é profeta. O profeta boca de Deus é aquele que prega a verdade, prega a palavra de Deus, ele prega os juízos de Deus, é aquele que vem pregar a salvação em Cristo Jesus, é a pessoa que o Senhor apartou para pregar o seu evangelho. E o que nós vemos aí, pessoas pregando no mundo, isso não é profeta não. Aí nós podemos olhar, por exemplo, Jeremias, lá no tempo de Judá. E Jeremias era o profeta boca de Deus, pregando ali o cativeiro, que era o que Deus mandava ele pregar, e ele pregando, e os profetas lá do tempo, os profetas do povo, de pregar o que o povo quer ouvir, pregando vitória, e o povo foi para o cativeiro. E o Senhor me mandou eu dizer às pessoas, pregar a todos, que Ele vai castigar o mal aonde ele reside, que é na vida da pessoa ímpia. Então faz muito sentido essa ministração, essa série de vídeos que eu estou trazendo para vocês, ouvintes, sobre a vida espiritual. Porque o novo nascido, o homem e a mulher espiritual, é aquele que morreu para o pecado e nasceu com Cristo Jesus para Deus. Esse não peca mais, porque ele é uma pessoa que ressuscitou com Cristo, e Cristo está com ele, e Cristo não perde os seus. Mas para chegar a esse ponto tem que ser verdadeiramente um novo nascido, tem que ter arrependido do pecado, morrido para o pecado com Cristo e ressuscitado. Então isso tem que estar na nossa mente. Hoje o povo pensa que sentar num banco de igreja já é o bastante. Não, o que o povo está querendo hoje é dinheiro, muita gente querendo dinheiro, pedindo dinheiro. Dízimo e oferta, ela é de Deus, é um compromisso nosso com Deus.
mas a salvação é pela palavra de Deus e a graça em Cristo Jesus, mas precisa se converter. Se não converter, não é salvo. E quem não se converte de fato não vai alcançar a salvação. Então assista os outros vídeos que são muito importantes para o entendimento. E hoje nós vamos continuar falando de justiça, porque a justiça ela é muito importante, importantíssimo para a nossa caminhada, porque o ser injusto ele não é salvo. Quem pratica injustiça, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, o injusto não herdará o reino dos céus. Então não podemos ser injustos. Lá em capítulo 5 de Mateus, no vídeo anterior a gente já adiantamos até aqui, né, falando sobre a justiça, e no verso 27 em diante diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite, ou divórcio, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amados, aqui nós entramos num assunto muito importante que não deve ficar sem a nossa atenção. A primeira questão aqui é a questão do adultério. Quando se fala adultério, está falando de pessoas casadas. Porque o solteiro, ele prostitui, ele fornifica, tem fornicação, ele pratica fornicação, e prostituição. O que adultera é o casado, que adultera o quê? Ele adultera a relação deles, o cônjuge em si, tanto o homem como a mulher, se adulterar, eles adulteram a relação. E aqui, Jesus vem nos trazendo aqui, que aos antigos foi dito não adulterarás, mas eu vos digo, que aquele que cobiçar, o que desejar outra mulher, ou a mulher outro homem, já cometeu adultério no seu coração. Isso vale para os dois cônjuges. Então é muito importante nessa questão que nós estamos discutindo a justiça, porque não é justo um cônjuge adulterar, trair o outro. Isso é injustiça para com o outro. Isso acontece no sentimento também, não é só na prática. Porque o que o povo tinha na antiguidade, no Antigo Testamento, que o adultério era a prática. Então a pessoa podia desejar o quanto quisesse, né? Mas não, o adultério para nós cristãos, que estamos em Cristo, para a pessoa nova nascida em Cristo, para a pessoa espiritual, o sentimento, a vontade, o desejo já é adultério. Aquele homem que está casado e deseja a sua vizinha, o seu vizinho, ou vice-versa, né? Está cometendo adultério. Aquele que olha as mulheres aí nuas, seminuas na televisão e deseja, está cometendo adultério. E a televisão hoje é um instrumento de tentação no lar das pessoas, na vida da família, porque leva a pessoa a desejos de adulterarem. E todo adultério é injustiça. A pessoa está cometendo injustiça para com o seu cônjuge, mesmo no seu coração, só no seu sentimento, mesmo sem praticar, ele está cometendo esse desejo. E Jesus vem nos dizendo que se tal coisa vai nos levar a perder a vida eterna, é melhor cortar. Ele traz aqui figurativamente um braço, uma mão, um olho, né? Mas arranca, corta esse mal da raiz, tira esses desejos de dentro de você, para que você não peque e não seja injusto com o seu cônjuge, tanto o homem como a mulher.
Mas aqui trata de um outro assunto, que é um problema mais complicado, que nós vemos hoje muito nesse âmbito de hoje, que é o divórcio. E aí eu já vi pessoas de igreja dizer que não admite o divórcio em situação nenhuma. Mas já começa o erro por aí. Porque Jesus, ele admite o divórcio, em uma condição, prostituição, que é o mesmo adultério, né? Então, quer dizer, a única condição que Jesus permite que haja o divórcio é na questão da prostituição, do adultério. Se o marido está prostituindo ou a mulher está prostituindo, podem haver o divórcio. E isso é importante nós compreendermos. Até porque assim, talvez a pessoa não compreende, aí tem a questão da reconciliação, porque a pessoa separa e aí vem meio mundo de gente querendo reconciliar aquele casal. E às vezes que eu tenho participado de reconciliação, não foi muitas, mas que eu tenho participado, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa é se essa pessoa, ela ainda tem condição de ter confiança no outro. Porque a confiança, ela é uma das colunas que sustenta o casamento do matrimônio. Então, se houve o adultério, houve a separação e há um movimento para a reconciliação, aí tem que ver se há confiança, porque se não houver confiança, um relacionamento sem confiança, ele rui. E aí, aonde não há confiança, há conflito, corre muito risco de as duas partes perderem a salvação. Então é nesse sentido que Jesus ele vem nos falar, ele nos diz que é melhor, que ele está dizendo aqui, né? É melhor cortar, perder o braço, perder a mão, é melhor perder o casamento do que a salvação, viu? E Jesus isso é muito claro: aquele que ama mais o seu esposo, sua esposa, do que ele, não é digno dele. Então é muito importante compreender essa questão da confiança. Se não há mais confiança, não há mais razão para ter o casamento, porque se há desconfiança, porque houve adultério. Se houve adultério, é a condição para a separação. E se não há mais confiança para retornar, então não há mais condição para continuar o casamento. E aí lá em Deuteronômio, a gente vê lá, se eu não me engano no capítulo 24, aonde Deus instrui sobre o divórcio, Deus é bem claro ali sobre a lei do divórcio. Se um homem repudiar a mulher e dela carta de divórcio, e ela for desposada por outro homem, aquele homem vier a morrer, ou também repudiar ela, aquele primeiro que repudiou aquela mulher não pode mais casar com ela, não pode mais receber ela como esposa, porque isso é abominação para Deus. E nisso a gente compreende por que Deus traz essa condição lá onde Ele permite o divórcio. Porque se o homem já deu carta de divórcio, a mulher já foi, já casou com outro, já relacionou com outro, e ele recebe de volta, ele vai estar lembrando que aquela mulher já foi de outro, já foi possuída por outro, e aí pode haver conflito ali no casamento, e pode não dar certo, e pode trazer uma série de complicação para a vida daqueles dois. Então o casamento ele precisa ter essa coluna da confiança. Se não tiver a coluna da confiança, ele rui. E a única condição que Jesus dá para o divórcio é essa. Então muita gente diz: Deus não permite o divórcio. Permite sim, Jesus permite. Deus permitiu, que o próprio Jesus é Deus, né? Ele permitiu lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e permite aqui quando se trata de prostituição. Mas vamos ver o que se fala sobre o divórcio lá no capítulo 19. Quem tem que fazer os cruzamentos bíblicos, olhar o que o texto está dizendo e fazer as conexões bíblicas para nós compreender melhor.
Lá em Mateus capítulo 19, a partir do verso 13, diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe, isso Jesus respondendo, né? Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha, nós vamos voltar aqui nessa palavra princípio, que essa é uma informação muito importante que tem que estar no nosso entendimento. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. E eles insistiram ainda, disseram-lhes: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhes ele, respondeu Jesus, né? Pois Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio, olha bem, vou até grifar essa palavra princípio aqui, que é para nós voltar nela depois. Ao princípio, viu? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então veja bem, aqui nós temos uma explicação mais abrangente do que lá no capítulo 5. Então por isso é importante nós buscarmos fazer essa conexão bíblica, para que nós tenhamos mais informação possível sobre o tema que nós estamos estudando. Às vezes a pessoa pega só um versículo e vai só sobre aquele versículo, ele quer ter o conhecimento, todo o conhecimento que abrange aquele assunto. Não, a gente tem que buscar todos os textos que tratam do mesmo assunto, para que a gente ajunta e tenha o conhecimento total daquilo. Então nós já sabemos que Jesus só permite o divórcio se houver prostituição, que é adultério. E sabemos também que a partir do momento que a pessoa sentiu o desejo, ele já adulterou no seu coração. Quer dizer, então não é só a forma ali, o contato físico que Deus permite a separação, mas também o desejo, o sentimento da outra pessoa. Se a pessoa tiver um comportamento não condizente ao casamento, um comportamento inadequado para o casamento, como se disse, seduzindo outras mulheres, mesmo não chegar na prática, mas seduzindo, tendo esse desejo, já pode haver o divórcio. Isso é Jesus que está falando, não sou eu não sou eu que está falando não, quem está falando é Jesus Cristo, e eu só estou passando o que Jesus Cristo nos instrui, viu? E aí, nós temos uma coisa ainda mais complicada, porque muitos chegam aqui e batem martelo, diz pronto, divorciou, não tem mais salvação. A pessoa largou, o homem largou a mulher largou o homem, pronto, não tem mais salvação. E aí, esse não pode mais casar, esse não pode mais constituir família. Há uma série de preconceito. E aí, me diz um negócio: aonde fica o perdão? Aonde está o perdão? E aí, quando nós olhamos, tratando-se do perdão, lá em Mateus 12, no verso 31, Jesus diz: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então de nada adiantaria eu chegar aqui e pregar para vocês sobre o divórcio e falar: Jesus só permitiu se houver traição, e passar a régua, fechar e ir embora. Não, quando nós estudamos um assunto, nós temos que olhar todos os detalhes daquele assunto, porque é o seguinte, Jesus nos deu a missão de levar seu evangelho, de pregar a sua palavra ao mundo todo, e nós temos de pregar o evangelho todo, e é no evangelho, no entendimento do conhecimento, que Cristo traz o perdão. É no conhecimento de Jesus Cristo e no arrependimento do pecado que o ser humano é perdoado.
quando nós olhamos lá para Jeremias capítulo 31, verso 33 e 34, está dizendo assim, falando da nova aliança, que é a aliança com Cristo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Aqui já está falando do milênio, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então o perdão, ele é real. Todo aquele que aceita Jesus Cristo e se converte em Jesus Cristo e morre para o pecado com Jesus Cristo, ele é perdoado. O único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo, e também o sinal da besta, como é o nosso caso, que a besta não vem ainda, quando dia nós não vamos estar mais aqui. Mas então, para nós hoje, o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoados. E aí eu pergunto: quem adulterou contra a esposa ou contra o esposo, ele pecou contra o Espírito Santo? Hein? Não, né? Ele não pecou contra o Espírito Santo, ele pecou contra o homem, né? A mulher que adultera peca contra o marido, contra o homem, e o homem quando peca contra a mulher, né? Que englobando um todo, a Bíblia fala o homem, está falando do homem e da mulher. Mas então o pecado do adultério, o pecado da separação, do divórcio, é contra o homem, não é contra o Espírito Santo. Então é passível de ser perdoado, pode ser perdoado, desde que haja arrependimento. E quando Deus perdoa, Ele não lembra mais, Ele não traz mais aquele pecado sobre a pessoa. Então compreenda uma coisa: o divorciado, mesmo tendo pecado, se houver arrependimento, ele é perdoado. E arrependimento não significa retomar o relacionamento de volta, porque o outro já pode estar com outra pessoa. Perdoar significa não ter mais ódio, não trazer mais o mal que o outro fez sobre aquela pessoa. E o outro, quando ele pede perdão, ele arrepende, então é perdoado. Ele é perdoado o quê? Quando Cristo perdoa. Então o perdão, ele é válido para a pessoa que foi traída, que foi magoada, para que o coração dele limpe. Porque lá em Mateus capítulo 5, no verso 8, diz que os limpos de coração verão a Deus. Então essa é uma condição para ver a Deus. A pessoa que não consegue perdoar, ela está com o coração impuro, cheio de ódio, e não vai ver a Deus, não vai ser salvo. Então é necessário que a pessoa libere perdão para que limpe o seu coração e aí seja salva. E o que cometeu o pecado, é necessário que tenha arrependimento, se arrependa e aí é perdoado. Então todos, quando é perdoado, Deus não lembra. Lá em Hebreus diz que é lançado no mar do esquecimento o pecado, quando Deus perdoa. Então Deus não traz isso mais sobre a pessoa. E se a pessoa se arrependeu do pecado, passou pelo processo do novo nascimento, ele é um novo nascido de novo, ele está apto a ter uma vida nova, a ter um outro relacionamento, a se casar de novo. Isso é o que a Bíblia mostra. Tem muitos aí que bate o pé, que a pessoa depois de estar divorciada não pode casar. Pode sim, desde que haja arrependimento. É preciso haver arrependimento. É preciso a pessoa ser mudada, ser nascido de novo, passar pelo processo do novo nascimento de novo. Agora, para a pessoa que já é um novo nascido, já passou pelo processo do novo nascimento, aí ele não larga mais, ele não se divorcia. Por quê? Porque ele não vai andar mais em pecado. Ele não é mais conduzido pela carne, ele é conduzido agora pelo Espírito, pela vontade de Deus. Então o novo nascido, a pessoa espiritual, ele anda agora pela vontade de Deus. Então ele não passa mais, ele não comete mais o pecado do divórcio, da separação. Isso quando os dois são novos nascidos em Cristo. Quando não é, veja bem o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, tratando-se do casamento. Então a gente tem que compreender, olhar, compreender toda a situação bíblica.
Paulo, ele foi enviado aos gentios, ele é o pregador dos gentios. As cartas de Paulo, o Evangelho, é dado por Jesus Cristo aos gentios. Então nós precisamos compreender que havia uma situação diferente no meio dos gentios do que no meio dos judeus, do que o que Jesus estava falando para os discípulos, que eram todos judeus, ali em Mateus capítulo 5. Agora Jesus dá o Evangelho também ali para Paulo, que é o Evangelho de Jesus Cristo deu para Paulo, e Paulo não recebeu de nenhum homem, recebeu direto de Jesus Cristo. Ele fala isso bem lá em Gálatas, vai lá e lê Gálatas capítulo 1 que você vai compreender. Então lá no verso 10 do capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fiquem sem casar, ou que se concilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, agora está falando descrente, porque é uma condição que Paulo enfrentou no mundo gentil, né, de descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consiste em habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas e o se, que são condicional, que é uma condição. Se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus os chamou-nos para a paz. Então veja bem, Paulo, ele está trazendo aqui um ensino próprio para os gentios, que é próprio para o nosso mundo. Nós estamos vivendo um mundo gentil, porque nós somos gentil, nós somos cristão, igreja, resultado do apostolado de Paulo, da missão que Jesus deu a Paulo, da ordenança que Jesus deu para Paulo, para evangelizar os gentios. E então nós temos toda essa situação que Paulo está citando aqui no nosso meio. Então, se a pessoa é casada e um já é crente, o outro é homem natural, carnal, ele quer ir embora, deixa ir. Deixa aí, isso aqui a palavra de Deus está ensinando. Mas se não quer ir, mantenha o casamento. Então, essa é a orientação. Então, a Bíblia nos traz uma orientação completa para cada situação. E essa é a nossa situação de gentios. Mas eu quero voltar com os irmãos lá em Mateus capítulo 19, aonde eu prometi voltar para os irmãos que eu ia falar. Lá no verso 4, Jesus diz assim: não tendes lido, respondendo aos judeus, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, no princípio. E olha aqui o que Jesus disse também lá no verso 8: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então veja bem, o que Jesus nos instrui sobre o casamento é para voltarmos ao princípio. Por isso, amado, mais uma vez eu chamo a atenção dos ouvintes: preste atenção nas informações dos textos bíblicos, faz as conexões, as ligações dos textos que tratam do mesmo assunto, para que possamos ter uma noção, uma visão completa da vontade de Deus. Então, toda essa problemática do divórcio, do adultério, da separação, do separa, não separa, do reconcilia, do deixa ir embora, se é descrente, deixa ir embora, toda essa problemática é resolvida com uma frase simples, com uma instrução muito simples: o princípio.
o princípio. Quando Jesus fala no princípio, o princípio não era assim, ele está nos remetendo lá para a criação, para o início, para antes do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou para divorciar. O princípio, ele criou Adão e criou Eva, ajuntou os dois para que fosse companheiro, para que houvesse um companheirismo entre o homem e a mulher. Então, o princípio a qual Jesus remete nós, para a nossa compreensão, é lá o companheirismo do homem e da mulher, do primeiro homem e da primeira mulher. É esse princípio que nós temos que voltar. Os casais hoje, eles têm que buscar voltar a viver no princípio. Como é viver nesse princípio? É ter esse companheirismo. É o homem ser companheiro da mulher, a mulher ser companheiro do homem em tudo. E quando é companheiro, nenhum vai escravizar o outro, nenhum vai agredir o outro, nenhum vai cometer injustiça com o outro, nenhum vai trair o outro, porque são companheiros, porque há esse companheirismo em todas as coisas, e um não vai fazer nada que prejudique o outro. Quando há esse entendimento do princípio, do companheirismo, a pessoa vai compreender, entender que se a mulher está tendo muito serviço em casa e o homem chegou, ele pode muito bem ir lá e ajudar a mulher a lavar uma vasilha, porque eles são companheiros. Eles podem sim, eles vão compreender que se a mulher ganhar um dinheiro, estiver trabalhando também, o dinheiro, o salário dos dois é para juntar e cumprir o mesmo objetivo que as despesas da casa, que ali os planos que o casal tem para eles viverem aqui, os filhos deles, a família deles. Então, voltar ao princípio é esse companheirismo em todas as coisas, esse companheirismo que entrelaça o homem e a mulher, e é um entrelaçamento tão forte, tão grande, aonde não há mais nada e nem ninguém que possa separar. Vou terminar aqui, que já é muito grande o vídeo. Damos proximidade ao próximo vídeo. Continue acompanhando, porque ainda temos muito o que falar sobre justiça, e também vamos falar sobre amor, sobre perdão. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos.